Mateus capítulo 15, versículo 28, a qual o pastor leu. Depois nós vamos para alguns outros textos bíblicos. Louvado seja Deus. Mas eu quero que os irmãos que forem fazer esse propósito, guarde cada tema que vai ser lido, cada mensagem que vai ser pregado, cada um que vai ser usado aqui nas mãos do Senhor. Mateus capítulo 15, o versículo 28 diz assim: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Amém? Só isso. Pode se sentar. Louvado seja Deus. O pastor já tem orado. Quando Deus nos tocou no coração em fazer essa campanha, me fez lembrar de algo muito importante, a qual fé, irmãos. Se perguntarmos para as pessoas aí fora: você tem fé? Eu tenho, Muitos dirão: eu tenho fé. Só que para ter fé existe um acompanhamento. Existe um acompanhamento para que a tua fé seja vista da parte de Deus. E isso nós vamos falar onde Tiago diz ali no livro de Tiago, capítulo 2, e o versículo 18. Tiago capítulo 2 e o versículo 18 vai falar sobre a fé e as obras. Então, se eu disser que eu tenho fé, eu tenho que corresponder com as obras. E nós vemos nesse texto, a qual nós vimos ali, que uma mulher, ela precisava de algo. Ela buscava algo da parte de Deus. Se nós lermos o texto por completo ali em Mateus, nós vamos ver que essa mulher, ela tinha algo que ela precisava de muita importância para a vida da filha dela. A filha dela estava numa situação complicada, que a medicina certamente não poderia resolver. A Bíblia fala que havia um espírito naquela jovem, a qual lhe possuía, e ela estava ali naquela situação, e essa mãe desesperadora toma uma decisão. Diz a palavra que essa mulher vai aonde está Jesus. E quando ela vai, irmãos, o que me chama a atenção é que essa mulher, ela demonstra uma grande fé, porque é isso que Jesus diz para ela: mulher, grande é a tua fé. Porque no meio dessa caminhada, nesse trecho que ela está indo ter com Jesus, ela é barrada por algumas dificuldades. E nós vemos que mesmo assim ela continua insistindo, a ponto que até os discípulos do Senhor chegam para ele e dizem: Senhor, faz alguma coisa. A insistência dessa mulher era tão grande que as pessoas viram o propósito que ela tinha no coração e fizeram com que essas pessoas fossem ter com Jesus. Os discípulos: Senhor, olha lá, aquela mulher está aí pedindo, está buscando o Senhor, faz alguma coisa. E o Senhor, usando esse termo, dizendo que não era lícito tirar o pão e dar para os cachorrinhos, mas ela se humilha na presença de Deus. Ela se humilha de uma forma tão maravilhosa na presença de Deus, que ela diz: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas dos seus dons. Aí chama a atenção do Senhor. O que acontece nos dias de hoje, irmãos, é que nós dizemos: eu tenho fé, mas às vezes não usamos conforme Deus quer que nós usemos. Nós não chamamos a atenção do Senhor como deveria ser. Às vezes eu digo: eu tenho fé, mas e as obras estão correspondendo? Porque a Bíblia lá em Tiago está dizendo que a fé sem obra, ela é morta. De nada adianta. E nós vemos na Bíblia também que fala num texto que diz que ainda que eu tivesse a minha fé do tamanho de um grão de mostarda, diria para o monte: ergue-te daqui, lança do outro lado. Olha o significado da fé, olha o que é ter fé. Só que hoje, irmãos, para isso acontecer, tem que ter esse acompanhamento, as obras. Eu comecei essa campanha
gostaria de trazer a mensagem. Eu disse: pastor, eu quero dar início, e quero trazer essa mensagem. Chego na empresa, meu patrão diz assim: você vai para Ponta Grossa trabalhar, tem um serviço para fazer. Fui ontem para lá, voltei hoje, amanhã 7h30, 8 horas eu tenho que estar lá em Ponta Grossa novamente. Mas eu peguei e vim, falei: Senhor, como que eu posso dizer que eu quero ter fé, eu quero ter algo do Senhor, mas se eu não fizer um propósito, dar desculpa, irmãos? Muitos estão vivendo dessa forma: o Senhor não me abençoa, por que eu não obtenho tal coisa da parte de Deus? Mas tem colocado Deus em segundo lugar, tem colocado o Senhor em segundo lugar, as prioridades dessa vida têm sido primeiro, e às vezes não obtém aquilo que quer. Eu me pergunto se essa mulher, quando ela vê tantas circunstâncias na vida dela, ela desiste e para. Eu começo a buscar na Bíblia, como eu estava vendo sobre o cego Bartimeu, quando ele está parado à beira do caminho, e ele começa a tomar uma decisão na vida dele, quando ele ouve falar de Jesus. O cego Bartimeu, quando ele ouve falar de Jesus, imediatamente ele mostra uma obra maravilhosa, que é clamar a Deus. E a Bíblia diz que aquele cego começa a buscar o Senhor constantemente, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que acontece? Ele estava usando a fé com a obra. Ele estava ali naquela situação, não podendo enxergar, mas sabia que Jesus estava passando naquele lugar. E nós vemos que quando aquele homem começa a clamar, imediatamente vem um daquelas pessoas da multidão e diz para ele: cala-te, para de importunar o mestre, para de ficar pedindo. Mas é isso que o Senhor quer de nós a cada dia, irmãos: a perseverança, como aqui está nesse texto, a perseverança na fé. Perseverar consiste em confiar em Deus em todas as circunstâncias e permanecer fiel nele. Esse texto que nós lemos aqui, esta mulher, ela me mostrou esta situação: não importa o que eu vou passar, não importa o que vai acontecer ao meu redor, eu vou insistir e vou persistir, porque eu quero obter algo da parte do Senhor. Porque certamente esta mulher, irmãos, assim como o pastor leu aqui, daqueles homens lá no passado, que até hoje a sua fé nos faz viver nos dias de hoje. Nós vemos Abel, nós vemos Enoque, nós vemos Abraão, nós vemos tantos homens que tiveram fé no Senhor. E nós temos uma base para viver na presença de Deus quando nós lemos esses textos bíblicos. Então nós vemos que essa mulher, certamente, por mais que não era talvez uma pessoa vista pelo povo ali que servia a Deus, talvez ela não era uma pessoa bem vista. Porque quando o Senhor diz: não é lícito eu dar do pão para os cachorrinhos, Ele está dizendo: olha, você é uma mulher estrangeira, você é uma pessoa estrangeira, não é lícito eu dar o alimento dos filhos para você que é estrangeira. Mas ela se humilha, ela mostra a perseverança, ela mostra a insistência. E aí o Senhor diz com aquelas palavras, irmãos, que é tão gostoso quando nós vemos aqui o Senhor dizendo: mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu deseja. E o que ela foi buscar? Algo para um ente querido. E quando eu vejo, irmãos, na palavra do Senhor, esse texto me chama a atenção, que muitos hoje estão vivendo nos lares, nos casamentos, é os filhos, é esposo, é esposa, o inimigo está lutando para destruir, o inimigo está fazendo um reboliço no meio da sociedade, e as pessoas estão esquecendo de buscar o refúgio, estão esquecendo de buscar a Deus, de perseverar naquilo que eles precisam. Nós vemos aqui nesse texto que essa mulher, ela precisava algo para a sua filha. Talvez para ela estava tudo bem, mas ela precisava de algo para a sua filha. E a Bíblia diz que não era qualquer coisa que ela precisava. E nós vemos aqui que Jesus não precisou ir até onde estava a menina.
ela foi uma intercessora. Talvez você está aqui nesta noite e podemos pensar assim, mas não tem uma grande multidão aqui, mas você pode ser um intercessor na presença do Senhor. Você pode estar aqui intercedendo por alguém que está lá fora, alguém que precisa de algo da parte de Deus. Talvez você está aqui nesta noite dizendo consigo, mas eu poderia estar em casa descansando, uma quarta-feira. Quantos que poderiam estar aqui? E por que eu vim? Porque algo Deus tem na tua vida, porque é grande a tua fé, porque sem fé, irmãos, eu e você não estaríamos aqui. Sem fé nós não poderíamos agradar ao Senhor. E quando eu estou na casa de Deus, eu estou demonstrando ao Senhor que eu quero adorar, eu quero servir, eu quero ser melhor do que fui ontem. A fé é fundamental na nossa vida. Sem fé, como disse o pastor, é impossível agradar ao Senhor. Sem fé eu não posso obter nada da parte de Deus. Mas eu preciso ter as obras. Eu coloquei no meu coração quando estava ali no São Caetano, eu disse, Senhor, serão 7, Senhor, 7 quarta-feira. E no termo dessa campanha, Senhor, eu quero algo que não vai ser só falado, mas vai ser visto pela igreja. Algo que talvez está sendo hoje algo muito difícil no meio da sociedade, no meio da igreja, irmãos, que é alcançar uma alma para descer as águas. Uma alma. Outrora você falava assim, olha, eu vou pregar a palavra de Deus no encerramento desta campanha, serão 10, 15 almas que vão aceitar Jesus. Mas o Senhor disse que por se aumentar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então uma alma, Senhor. Mas para isso, irmãos, eu tenho fé que eu vou ganhar uma alma para Jesus. Mas se eu ficar em casa, na rede social, na frente da televisão, se eu ficar em casa, sentado no meu sofá, se eu ficar em casa, postando coisas desnecessárias nas minhas redes sociais, eu vou ganhar alma para Jesus? Não. Essa é uma obra que corresponde com a fé que eu tenho em ganhar alma para o Senhor? Não. Para mim, fazer com que a minha fé seja vista pelo Senhor, eu tenho que colocar a minha vida em prática na obra do Senhor. Eu tenho que começar a evangelizar, seja pela rede social, seja nas ruas, seja onde for, eu tenho que começar a falar, porque a Bíblia diz, lança a semente, e ela vai brotar, ela vai cair na terra. Se hoje eu estou aqui porque alguém lançou a semente, se hoje você está aqui porque alguém lançou a semente, alguém teve fé que você seria alcançado pelo Senhor, você seria alcançado pelo Senhor. Se você está aqui nesta noite, alguém orou, alguém fez propósito, alguém fez uma campanha para que você estivesse, eu estivesse aqui nesta noite. Aleluia. Então é momento de nós usarmos as obras. Mas irmãos, eu preciso de algo para o meu esposo, eu preciso de algo para a minha esposa, eu preciso de algo para o meu filho que está numa situação complicada. Começa a perseverar como essa mulher. Serão 7 quarta-feira. Mas tem os outros cultos, eu vou vir só na quarta? Não, tem os outros cultos. Mas faça esse propósito, você vai ver o agir de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. Eu estava esses dias meditando sobre essa questão de quando os homens de Deus falavam assim, para que assim fosse feito, assim as pessoas faziam. E o que acontecia, irmãos? Deus era glorificado e as pessoas obtinham aquilo que elas buscavam. Quando os homens de Deus, os ministros, aqueles que ministravam, aqueles que falavam, diziam assim, olha, faça assim e assim será feito na tua vida, no teu casamento, no teu trabalho, e assim acontecia. Porque as pessoas faziam conforme a obra que foi ordenado a fazer. Quando eu me pergunto, quando Deus diz para Josué, Josué, pega esse povo e dá 7 voltas nas muralhas de Jericó. O que era isso, irmãos? Era uma obra que o Senhor mandou eles fazer. Era um trabalho. Eles não ficaram sentados, eles começaram a rodear aquela cidade. Mas por quê? Porque eles tinham fé que quando o Senhor tirou eles daquela terra, o Senhor havia prometido em dar uma terra prometida para eles. O Senhor falou que eles iam
conquistar todas aquelas cidades. Eles conquistaram por quê? Porque eles tinham fé naquilo que o Senhor havia falado. E nós vemos que o povo foi abençoado, porque quando Josué reúne o povo e diz assim, vamos dar a volta, eles foram com fé. Eles foram com fé e ali deram aquelas 7 voltas e obteram aquilo que o Senhor havia ordenado. Então eu quero dizer para você nesta noite, não importa a causa que você vai colocar nas mãos do Senhor, não importa se o teu problema pode ser maior do que essa mulher, que eu duvido que porque essa mulher era uma estrangeira, essa mulher, ela não se enquadrava no grupo dos que seguia Jesus, mas pela fé, pela perseverança, pela esperança que o Senhor havia de dar aquilo que ela buscava, ela alcançou no Senhor. Você quer alcançar? Então persevere, continue lutando, continue buscando, continue orando, pedindo, porque a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Todos aqueles que depositaram fé no Senhor, obteram algo da parte de Deus. Eu não vejo na Bíblia, irmãos, eu não consigo ver na Bíblia homens que tiveram fé e colocaram em obra a sua fé, não obteram algo do Senhor. E mesmo quando foram provados, a fé era tão grande na promessa de Deus, que quando eu olho Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançados na fornalha, mas antes de serem lançados, eles foram provados, e eles mostraram as obras e a obediência na palavra de Deus. Quando eles se deparam ali, diante daquela estátua, diante daquele instrumento que foi feito ali, diz o rei, toca os instrumentos, e todos devem se curvar. Eles não, nós temos uma obra a cumprir, e esta obra é não negar a palavra de Deus. Nós temos uma obra, nós saímos de lá, mas aqui nós vamos permanecer fiel, e nós temos uma obra a ser cumprida neste lugar. E toca uma vez, e eles não se curvam. E o que acontece? Chama o rei e diz, olha, novamente nós vamos mandar tocar os instrumentos, e quando tocar o instrumento, aquele que não se curvar vai ser lançado na fornalha. Irmãos, se você colocar um propósito na presença de Deus, não importa se alguém vai dizer que você não vai conseguir, não importe, não se deixe levar quando alguém dizer para você não vai dar certo. Não persevera nisso, porque já tentaram e não deu certo, porque desistiram, porque não foi até o final. Mas se você ir até o final, você vai ver o que vai acontecer. As obras tuas vão fazer que o nome do Senhor seja glorificado na vida de outras pessoas. Porque Sadraque e Abednego não se curvaram diante daquela estátua de Baal, e eles foram lançados. Mas o Senhor, quando tem promessa na vida do crente, irmãos, quando o Senhor tem promessa na família do crente, ainda que o inimigo se levante, ainda que o inimigo tente acorrentar como estava essa menina, o Senhor entrou com a providência e assim o fez, o nome dele ser glorificado. Louvado seja Deus. Quando eles são lançados na fornalha, o que acontece? Nada. E aí o rei olha e diz, o que está acontecendo? Não foram 3 que nós lancemos, como eu estou vendo 4 marchando, porque ali estavam 3 homens de fé. Louvado seja Deus. A fé é algo fundamental na nossa vida. A fé é algo fundamental para o crescimento da igreja. Me lembro quando era pequeno, e eu gosto de lembrar essas passagens, esses textos que quando eu recebi, eu recebi com tanta... Eu nem sabia o que era fé, irmãos, porque a minha avó, ela era devoto lá fora, e eu não sabia o que era fé, não fazia ideia, eu tinha apenas 10 anos, mas quando falaram quem era o bom pastor, nasceu algo dentro de mim. Por isso, irmãos, às vezes tem gente que até diz assim, irmão, eu não consigo ser igual ao irmão Rodrigo, você vê aquilo que eu não consigo ver, mas foi o que o pastor leu nesta noite, em Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova daquelas que você não vê.
Nós estamos começando aqui com esse grupo de pessoas, mas até o termo isso aqui pode estar lotado. É a fé. Mas como isso pode acontecer? Se eu começar a sair, evangelizar e a convidar, como a palavra do Senhor diz, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Se eu começar a levar panfleto e levar convite, pegar a minha rede social, eu vou postar o que aqui? Aí você entra lá, 10 pessoas, 2 postou. Se eu pegar meu celular e usar isso como uma ferramenta, irmãos, o inimigo tem usado para enfraquecer a vida de muitos, mas se nós entendermos que isso aqui há algo forte também, que nós podemos levar a palavra para muitas pessoas, levar convite para muitas pessoas. Quando você vê pessoas na internet reclamando, entra em contato e diz: eu tenho a solução para o teu problema, eu sei quem pode resolver esse problema seu, é Jesus de Nazaré. É aquele que morreu na cruz do Calvário. Ele é a solução para esse problema. Quando você vê um casamento sendo destruído, pega a palavra e diz: olha, aquilo que Deus uniu, o homem não pode desunir, porque a palavra do Senhor, ela é fiel. Vamos orar, vamos buscar. É tempo, irmãos, de nós levantarmos e começarmos a colocar as nossas obras em prática. É tempo de nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, mas se preocupar com hoje. Como estão as minhas obras? A minha fé está correspondendo com as minhas obras? Porque a Bíblia diz que a obra sem fé é morta, a fé sem obra ela é morta. Ambas têm que andar junto. E as obras, irmãos, em todos os fatores. É um testemunho, é um exemplo na sociedade, é um exemplo no trabalho. As pessoas olhar e dizer: olha quem é e o que é hoje, olha como andava e como anda hoje, olha como brincava, como brinca hoje, olha as brincadeiras, a maneira que estava, a maneira que está hoje. É obra, porque a Bíblia fala lá se não me falha a memória, em Abacuque capítulo 3, que nós somos a obra do Senhor. E essa obra do Senhor, ela está correspondendo conforme a vontade do Senhor. Então é importante, irmãos, nós entendermos que a fé é fundamental na nossa vida. Irmãos, eu venho para a igreja, eu sinto algo gostoso. Você pode sentir em casa, irmãos. Jesus, ele está em todo lugar, mas a fé é algo a mais, irmãos. Eu falo para os irmãos que já vou terminar, não quero ser muito tardio. Eu falo para os irmãos que tive muita experiência, irmãos. Eu faz 25 anos que eu estou na igreja. E nesses, pelo tempo que eu parei, mas no meu tempo que eu fiquei na igreja, eu tive experiência, irmãos, que não se ouve contar mais nos dias de hoje. Você vê coisas que hoje não se vê. Aí eu pergunto: Jesus mudou? Não, somos nós que deixamos de acreditar que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, que Jesus ele só está esperando eu apresentar na presença dele. Eu me lembro uma ocasião que eu pedi para o Senhor, de um homem que fazia muito tempo, irmãos, que estava ali sem poder andar. Era um senhor de idade. Eu conto isso porque isso, irmãos, me faz lembrar da minha juventude. Quando jovem ainda, enquanto muitos estavam na igreja orando, pedindo, buscando o Senhor, e eu olhava aquele homem, todas as vezes que eu ia para a igreja, eu via ele naquele banquinho sentado, e era uma campanha. Eu sempre gostei de campanha, irmão, sempre gostei de propósito, e eu me lembro, irmãos, que jovem eu falei assim: no encerramento dessa campanha eu vou levar este homem para a igreja, e Deus vai curar ele dessa enfermidade que ele não pode andar. E quantos passaram por ali? Às vezes você e eu olhamos assim, pensamos: eu vi o João passar lá, eu vi o Mateus passar, eu vi o Rião, eu vi o pastor passar, por que eu tenho que convidar? Porque a obra que Deus quer fazer na vida dele é através da minha pessoa, é através da tua pessoa. Às vezes eu espero o outro fazer aquilo que é para mim fazer. E eu me lembro, irmãos, que vários irmãos passavam. E um certo dia eu passei e eu falei: Senhor, vamos no culto hoje? Ele falou: eu não posso andar.
E a igreja era como daqui, na igreja ali, no final da Pedro Busso, assim, um pouco mais longe, talvez como daqui no terminal, assim, do Capão Raso. E ele disse: eu não posso andar. Para mim, daqui lá eu vou levar umas 2 horas. Eu falei: eu não tenho pressa, mas sai às 5, o culto começa às 8, nós temos 1 hora ainda de vantagem. O que eu fiz, irmãos? Na fé que Deus ia curar aquele homem naquele dia, se ele fosse na igreja. Eu tinha fé que Deus ia curar, mas para Deus curar eu tinha que levar essa pessoa lá, eu tinha que mostrar para o Senhor a minha perseverança, a minha fé no Senhor. E eu peguei aquele homem naquele dia, era numa quarta-feira, lá no Paraguai sempre faziam culto na quarta, campanha na quarta e sexta, que tinha as campanhas. E eu peguei aquele homem e fomos, mais ou menos quase 1h30, 2 horas, para nós chegarmos daqui e ali. Andava um pouquinho, parava, sentava, e os irmãos passando, indo, e eu ali sentado junto com ele. Mas eu com fé, que não ia ser em vão o meu esforço de levar aquele homem. E eu disse para ele: olha, quando o senhor entrar lá, o pastor vai chamar os irmãos ali na frente, e ali o pastor falou que tem uma coluna de fogo. Eu não estava vendo, irmãos, mas eu creio que tinha uma coluna de fogo ali. Eu não estava vendo, eu não tinha experiência de ter visão, como eu já tive aqui na igreja algumas vezes. E ele, aquele pastor, disse: irmãos, no encerramento desta campanha, o Senhor me mostrou uma coluna de fogo, e todos que aqui chegarem, Deus vai curar, não importa a enfermidade, Deus vai solucionar, não importa o problema. E eu tive fé. Eu falei: eu tenho fé que o Senhor vai curar esse senhor. E assim eu fiz, irmãos. E chegamos na igreja e ele sentou lá naquele banco, lá assim atrás. E a igreja lotada. E ainda eu pedi para o irmão: reserva um lugar que eu vou trazer. Chegamos no culto, ele sentou e o pastor começou a pregar, e mensagem, e falando do que o Senhor faz. E de repente o pastor falou: vamos orar, porque Deus vai começar a curar aqui nesta noite. Como é gostoso, irmãos, você ouvir isso. Jesus vai começar a batizar com o Espírito Santo aqui nesta noite. E a pessoa dizer assim: eu vim para receber o batismo com o Espírito Santo, eu vim para ser curado, eu vim para ser liberto, eu vim buscar algo pela minha família. E o pastor dizer assim: ó, você vai chegar em casa, o teu marido vai estar lá, vai dizer para você que não vai mais beber, que não vai mais fumar, porque Deus está ouvindo a tua oração. E quando aquele homem levantou, e eu vim com ele, irmãos, até na frente. Quando chegou aqui, irmãos, eu confesso para os irmãos, aquela pessoa que andava assim, ó, ele andava desse jeito. Quando ele chegou aqui, eu me deparo com essa palavra aqui, quando aquela mulher ouve do Senhor dizendo assim, ó: mulher, grande é a tua fé. Porque quando eu vi aquele homem dizendo assim: eu estou curado, e começou a pular, e começou a correr no meio da igreja, a igreja pegou fogo, irmãos, porque Deus faz maravilha quando nós colocamos em prática a nossa fé. Aleluia! Aquela igreja pegou fogo naquele dia, porque todos conheciam quem era aquele homem, e naquele dia Deus honrou a minha fé. E hoje eu pergunto: Deus mudou, pastor? Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Deus, ele dá vida à estéril, Deus dá vida, visão ao cego, Deus dá audição ao surdo, Deus faz com que o mundo fala, Deus faz com que o paralítico ande. Mas nós temos que ter fé. Jesus, ele não vai sair na vida dessas pessoas dizendo: olha, ele vai buscar, ele quer que eu e você comece a colocar em prática a nossa fé, assim como essa mulher fez. Talvez ela não conseguiu porque a situação da sua filha era complicada. A situação da filha dessa mulher, irmãos, era complicada ela trazer até na igreja, mas ela foi uma igreja intercessora. Ela fez como Jairo, quando foi buscar pela sua filha, que estava moribunda, estava morta ali. Jairo foi repreendido, mas o Senhor viu a perseverança dele, e o Senhor foi na casa de Jairo e disse: a tua filha não está morta, mas está dormindo. E muitos mandaram com que ele se calasse. Quantos estão se calando nos dias de hoje? Quantos estão parando nos dias de hoje? Quantos que o inimigo está dizendo: você não é mais como outrora, você não é mais vaso, você não é mais um instrumento. Mentira de Satanás.
Deus continua querendo te usar nas mãos dele. Deus quer fazer com que o nome dele seja glorificado através da tua vida, da tua perseverança. E me alegrou muito quando eu vi Deus curar aquele homem. Nós voltemos cantando pelo caminho. Ele se batizou e passado uns poucos tempos o Senhor o recolheu. Olha que maravilha, irmãos. O plano de Deus. Mas às vezes eu e você temos que fazer como Isaías, quando o Senhor diz: a quem eu enviarei? Se o Senhor pergunta nos dias de hoje: a quem enviarei? Um olha para o outro. Será que vai o Mateus? Aí o Mateus olha para o outro, eu olho para o outro. A quem enviarei? É tempo de dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Mas para isso temos que ter fé, irmãos. É fé. Não adianta ir sem fé, porque nada acontece. Nada acontece sem a fé. Então vamos ficar com esta palavra nesta noite, e que nós possamos ouvir do Senhor até o encerramento desta campanha. Grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Até o encerramento desta campanha. Eu não sei o que você vai buscar no Senhor. Eu não sei qual é o problema que você vai trazer na presença de Deus. Mas eu sei uma coisa: que se Deus colocou no coração de nós fazermos essa campanha, irmãos, algo Deus vai fazer em nosso meio. Algo Deus vai fazer em nosso meio. Eu tenho fé que Deus vai preparar almas para nós batizarmos no encerramento dessa campanha, no domingo seguinte. Eu tenho fé, irmãos, e para isso eu quero me colocar na presença do Senhor e evangelizar e trabalhar, focar em alguém e dizer: Senhor quer te salvar. Então não importa o teu problema, se é filho, se é esposa, se é esposo, se é alguém do trabalho, não importa. Jesus é a solução. Tenha fé somente. Amém? Vamos fazer um momento de oração.